obviamente, essa pasta tem que estar em rede e aí você pode especificar quem pode fazer o que dentro da planilha. Fantástico isso aqui, né? Bom, guia exibição. Basicamente para você configurar a tua exibição da planilha. Guia de exibição normal, essa que a gente sempre utiliza, o layout de página. Você pode visualizar também as quebras de página, você pode colocar modos de exibição personalizados, você pode visualizar na tela inteira. Tá certo? Ok? Isso aí é mais alegorias e adereços para o nosso curso. Agora, coisa importante, você pode exibir ou ocultar a tua régua, com certeza. As linhas de grades, isso aqui é bom saber porque já caiu em várias provas. Eu posso exibir ou ocultar as linhas de grades? Com certeza. Eu posso exibir ou ocultar a barrinha de fórmulas? Sim. De repente o cara diz, olha, o meu Excel não tem a barra de fórmulas. É porque nessa guia exibição está ocultada, ou está desmarcada ali a exibição da barra de fórmulas. Da mesma forma, os títulos, né? Você pode também tirar os títulos, que não é interessante. Bom, guia exibição, grupo zoom, permite você alterar o zoom de exibição da tua planilha. Bom, guia exibição, grupo janela, né? Guia exibição, grupo janela. Vamos lá. Nova janela. Abre uma nova janela. Se o arquivo aberto que você estiver trabalhando for plan1.xlsx, e você abrir uma nova janela, você vai ter essas duas janelas aqui. Ó. Plan 1, xlsx, janela 1. Beleza, né? E Plan 1, xlsx, janela 2. Pô, mas isso existe só no Excel? De jeito nenhum. Isso existe em todos os aplicativos do Microsoft Office. Né? E até mais útil isso no Word do que no Excel. Ou essa funcionalidade é mais útil no Word do que no Excel. Se quer comparar, por exemplo, o texto que está na página 1 com o texto que está na página 101, você abre duas janelas em cima do Word, daquele documento do Word, e coloca essas janelas lado a lado. Aqui a mesma coisa no Excel. Eu tenho um único arquivo que é o plan1.xls. E aí eu abro duas janelas nesse arquivo. Posso colocar essas janelas lado a lado, da forma que eu achar mais conveniente. Então, nova janela, abre uma nova janela. Organizar tudo permite você colocar essas pastas de trabalho organizadas lado a lado, verticalmente, lado a lado, horizontalmente. Nesse caso, você pode escolher se você quer as janelas da parte de trabalho ativa ou se você quer todas as janelas de todas as pastas que estão abertas. Uma pasta é um arquivo, não pode esquecer disso. Então, organizar tudo permite você colocar as janelinhas lado a lado, horizontalmente, verticalmente ou em cascata. Mas janelinhas de quem? De todas as planilhas, de todos os arquivos que você escolhe. Se você quiser só da pasta que você está trabalhando, você clica aqui. Senão vai ficar difícil até de você visualizar. Ou seja, ele te dá as alternativas possíveis para todos os gostos aí. Ok? Bom, congelar painéis. Essa é uma das questões mais cobradas no nosso Microsoft Excel. Deixa eu ir aqui na frente para explicar um pouquinho como é que funciona isso. Olha só. Quando você tem planilhas grandes e você começa a se deslocar para a direita, é óbvio que as coluninhas vão correndo, né, para a esquerda. Mesma coisa na vertical. Você começa a descer nas linhas, as linhas vão subindo. E aí, às vezes, você quer visualizar um dado que está lá no final, está lá na coluna Z, e você perdeu a referência do que é que significa aquele dado. Para isso, você tem essa função chamada congelar painéis. Você coloca o cursor numa determinada célula, ele vai congelar à esquerda desta célula e acima desta célula. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Então, olha só, você tem aqui secos e molhados. É o faturamento aí da empresa secos e molhados. Você tem aqui os meses, né? Você tem aqui os meses, e você tem aqui as linhas, né? As linhas representam as filiais. Os meses, as colunas representam os meses, tá certo? Então, coloquei uma planilhinha aí do lado da outra. Aliás, uma janelinha do lado da outra. Agora, imagina que eu quero visualizar qual foi o faturamento do mês de setembro. Aí começo a andar com a setinha aqui para a direita, certo? Começo a andar com a setinha para a direita. O que é que vai acontecer com essas colunas? Elas vão correr para a esquerda. E vai ficar assim, ó. Né? Vai ficar assim. Vai chegar em um momento que eu não vou mais visualizar o quê? A coluna A. Tá certo? A coluna A desapareceu, ela andou para a esquerda. Bom, isso acontece muito em planilhas grandes. Eu estou visualizando aqui a primeira linha, aí eu teria que saber que na primeira linha está a filial de Aracaju, tá
tá certo? Agora imagine que você está na linha 100. Qual vai ser o correspondente, qual vai ser a filial que está na linha 100? Para isso existe o congelar painéis. Tá? O que é que ele vai fazer? Ele congela ou descongela parte da planilha ativa. Sempre da seguinte forma. Ele descongela aqui, ó. A esquerda ele congela, na verdade, a esquerda do cursor e acima da posição do cursor. Então, se eu quiser, por exemplo, congelar a coluna A, opa, não é você, meu jovem. Se eu quiser congelar essa parte aqui das filiais, eu vou colocar o cursor em alguma posição da coluna B, tá certo? Em alguma posição da coluna B. Que foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Coloquei o cursor bem aqui, ó, na coluna B. Mas se eu quiser fixar ou congelar também os meses, eu tenho que colocar o cursor numa posição abaixo dos meses. Por isso, nós escolhemos aqui, estrategicamente, a célula B4. Por quê? Porque a coluna A vai estar à esquerda da coluna B e a linha 3, que tem os meses, vai estar acima da linha 4, que é onde eu coloquei o cursor. Nós colocamos o cursor em B4. Pronto. Ele vai congelar daqui para a esquerda e daqui para cima. Ele congela à esquerda e acima da posição do cursor. Aí, bicho, quando eu andar com o cursor para a direita, um bocadinho, né? O que é que vai acontecer? A coluninha A, olha só que beleza, ela vai ficar fixa, né? Ela vai ficar fixa. Então, quando eu caminho para a direita, quando eu caminho aqui para a direita, né? A coluna A fica fixa e aí eu consigo comparar e saber que este faturamento aqui do mês de setembro, que está lá no final da planilha, está lá na coluna K, ó, corresponde à filial de Aracaju. Que esse faturamento aqui de dezembro, por exemplo, corresponde à filial de Belém, no Pará. Beleza? Então isso é o congelar painéis, né? Ele permite você congelar a esquerda da posição do cursor e acima da posição do cursor. Para quê? Para que você possa comparar valores em planilhas grandes, não só ao longo das colunas, mas também ao longo das linhas. Isso também funciona, deixa eu apagar aqui, né? Isso aqui também funciona, cadê? Aqui, ó, ao longo das linhas, né? Se eu começar a descer aqui o cursor, essas primeiras linhas aqui, tá certo? Essas primeiras linhas aqui ficarão fixas, sem nenhum problema. Eu vou saber quais são os meses que estão sendo referidos. Beleza? Ok. Bom, eu posso... Então a gente fez aqui, né? Fizemos aqui o nova janela, fizemos organizar tudo e fizemos o congelar painéis. Bom, eu posso, obviamente, ocultar e reexibir, se eu quiser, né, uma janela. Posso ocultar uma janela, sem nenhum problema. Não? Então, posso ocultar ou reexibir uma janela. Agora, será que eu posso dividir uma planilha em regiões? Sim. Diferente do Word, em que eu divido um documento em duas partes, né? Divido um documento em duas partes. O Microsoft Excel permite você dividir, cadê aqui, ó, a planilha em 4 regiões. Para que isso, hein? Para facilitar a navegação e comparação de valores. Imagina que você tem uma planilha monstruosa aqui, tá certo? Aí você vem aqui, divide aqui ela em 4 partes. 4 partes. Essas partes são completamente independentes. Imagina que você clica aqui, ó, bem aqui, nessa primeira parte, e aí você deixa o cursor lá na célula A1. E você quer comparar com o que está na célula Z356. Você vem bem aqui, por exemplo, e coloca lá, né, na Z356. Quando você seleciona aqui, as demais ficarão o quê? Fixas. Ficarão fixas aqui, não vão mexer, tá certo? Essa fica fixa, e essa aqui fica fixa, e esta aqui fica fixa. Você navega só nesta aqui. Aí você pode comparar regiões da planilha completamente diferentes. Essas regiões são independentes. O que você faz em uma não altera o que você está fazendo na outra, a menos que seja a mesma. Beleza? Então, divide a planilha em 4 regiões, diferente do nosso digníssimo Microsoft Word. Aqui, por exemplo, olha só o que eu fiz. Coloquei o cursor aqui na célula D20. Está vendo aqui, ó? D20, né? Desculpa, D20 não, D10.
D10, né? Coloquei aqui o cursor na célula D10. E aí pedi para o Excel dividir. Olha o que ele fez, colocou essas 4 marcas aqui. Está dando para ver essas 4 marcas aí, né? Ok? Agora, eu posso navegar em qualquer uma dessas 4 regiões aqui, sem nenhum problema. As outras ficarão paradinhas. E aí eu posso comparar esta parte aqui da planilha com a outra parte aqui que eu navegue. Ok? Então, o Microsoft Excel permite dividir uma janela, sim, em quantas partes? Em 4 partes. Na guia exibição ainda tem aí alegorias e adereços, né? Exibe a planilha lado a lado para comparar conteúdo. Ele faz essa rolagem sincronizada, sem nenhum problema. E pode, essa rolagem sincronizada serve para você comparar, né, valores de 2 planilhas diferentes. Então ele vai rolando, ou de 2 janelas diferentes, ele vai rolando de forma sincronizada. E permite você redefinir a posiçãozinha da janela. Beleza? Bom, ok. Então vamos em frente. Estamos ainda na guia exibição, grupo janela. Vamos ver o que é que significa espaço de trabalho. Aqui, ó, tem esse comando salvar espaço de trabalho. Vamos lá. O que é um espaço de trabalho? Deixa eu ir aqui na frente para dar uma explicadinha nesse lance, ou nesta funcionalidade. Imagina o seguinte, você trabalha em um projeto em que você tem necessidade de abrir, ao mesmo tempo, digamos, 28 arquivos. Imagina que cada um desses arquivos faz referência a uma determinada filial, a uma determinada delegacia de arrecadação. Bom, você tem esse projeto, você tem essa necessidade de abrir esses 28 arquivos, essas 28 pastas. É muito chato isso, né? Você chegou no trabalho e tal, vai começar a trabalhar, tem que abrir essas 28 pastas. Beleza? O que você pode fazer? Tem que abrir de uma por uma, né? Vai lá, clique e abre. Você pode chamar todos esses arquivos de um espaço de trabalho. Então, e dar um nome a esse espaço de trabalho. Em vez de abrir os 28 arquivos de uma única vez, ou um por vez, o que é que você faz? Um de cada vez? Você vai lá e clica simplesmente nesse nome milagroso aí, que é o nome espaço de trabalho. O que o Excel faz? Ele dá um nome para todos esses arquivos. Então, quando você quer abrir todos esses arquivos, basta clicar nesse nome. Lindo, né? Ok? Então, ele vai abrir com a mesma configuração que você tinha deixado. Isso é o que a gente chama de espaço de trabalho. Então, olha só, é um arquivo que salva informações, de exibição sobre pastas de trabalho abertas, para que posteriormente o usuário possa retomar o trabalho com os mesmos tamanhos de janela, áreas de impressão, ampliação de tela e configuração de exibição. O arquivo de espaço de trabalho não contém as pastas, tá certo?